Os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos bem jovens, vou fazer uma listinha, tá? Para a irmã, tá? Sou grata a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Estava pensando em casa, se eu ganhar essa oportunidade, toda vez que eu vou no culto, eu fico com o pensamento. Se eu ganhar a oportunidade, o que eu vou falar? Aí eu pensei, fui ler a Bíblia, parece que some tudo, né? Aí some tudo. Principalmente quando a gente tem certeza que a gente vai ganhar a oportunidade. E Deus me fez lembrar um testemunho que Deus fez comigo uma vez. Me converti com 16 anos, irmãos. Converti aqui na antiga sede, né? Aqueles jovens lindos, uns 30 jovens lá na antiga sede, né? Abençoados. Fiquei encantada. Aquele vazio que eu sentia foi preenchido ali, naquele tempo. Foi o culto de Santa Ceia. O primeiro culto de Santa Ceia que o pastor Nilton dirigiu. E eu fiquei maravilhada com aquilo. Sabe, eu saí do culto, eu falava, Patrick, o que é isso? O que é isso? Patrick, aquele jovem chora tanto. Tinha uma do meu lado que falava umas coisas que eu nem entendia, mas era tão bonito, eu ficava perto dela só tentando ouvir e falando, eu quero falar isso também. Tão maravilhada, e ele foi me explicando. Aí eu cheguei lá no Garimpo do Bandeira. Eu morei no Garimpo do Bandeira. E lá só tinha eu de jovem. Eu pensei, meu Deus, né? Saí daquele monte de jovem. Mas, irmãos, meu alicerce foi ali. Foi ali, tá? Jovens, meu alicerce foi ali. As irmãs do Círculo de Oração, a gente era em 5 irmãs. Pouquinho, já de idade, acho que a mais nova na época deveria ter seus 40 anos. Então eu era mais nova, 16 anos. Mas eles me ajudou demais. Olha, eles me ajudou demais. Quando eles me viam já triste, eu falei para a irmã Luana, vamos orar. Irmã Luana, vamos fazer campanha de oração. Que bênção, irmãos. O meu alicerce foi ali. Não jovem também, né? Os meninos também. Você quer ter alicerce? Vai no de oração. O seu alicerce vai ser ali, ó. Deus vai romper a sua fé ali. E aí eu estava pensando, teve uma época da minha vida que estava muito difícil. E a gente ia ter um culto abençoado lá no Garimpo, os irmãos de plano iam lá cooperar com a gente. E eu falei, eu quero que Deus fale comigo. Irmãos, eu orei a semana inteira, jejuei. E Senhor, fala comigo no culto, Senhor, fala comigo no culto. Acabou o culto e nada. Aí o jovem chamou minha irmã para estar indo lá para a planura. E eles foram para a planura, me chamou, eu falei assim, não vou não. Eu estava triste, eu queria uma resposta de Deus para algo na minha vida que não teve. E eu sei que eu fui para minha casa umas 10 e pouco da noite. Fui orar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Senhor, o Senhor está me ouvindo? Senhor, o Senhor está me ouvindo? Irmãos, eu fui orar, eram as 10 horas da noite, eu fui parar, era quase meia-noite. E Deus não falou nada. E eu fiquei tão triste na hora, fiquei nervosa. Falei, Senhor, eu vou só gemer agora. Será que o Senhor escuta meu gemido? Falei para Deus. E com a boca no pó, orando, Senhor, o Senhor está me ouvindo? Eu estou aqui só gemendo. E nada, irmãos. Mas eu estava tão já esgotada, cara, eu estava toda já inchada, então eu chorava, eu vou dormir. Tentei, irmãos, fui dormir. Isso era meia-noite mais ou menos. Irmão, não passou 20 minutos, eu escuto lá na minha janela assim, ó. Eu falei para Deus, será que o Senhor está ouvindo meu gemido? Eu escutei na minha janela assim, ó. Com gemidos que palavras não podem descrever. Aleluia, Jesus. Os irmãos saíram lá de planura. Lá na minha janela, lá no Garimpo do Bandeira não tinha muro, não tinha nada. Minha irmã voltou com eles, meu irmão não sabia de nada. Eles foram lá cantar justo esse louvor para mim. Deus ouve, irmãos. Deus ouve cada palavra que a gente está falando. É porque às vezes a gente está tão angustiado, tão nervoso, né, que a gente quer ali na hora e nada. Mas Deus tem
maravilhada com aquilo. Nunca mais eu duvidei que Deus ouvia. Nunca mais eu duvidei que Deus me ouvia. Se hoje eu estou aqui, sabe, como se diz, graças a isso. Às vezes a gente não tinha muito entendimento na época, nem nada, mas, sabe, foi pregando alicerce ali, os irmãos ajudavam demais ali no carinho, sabe? Às vezes a gente faltava um desenho atrás, e essa é a função da igreja, né, irmãos? Essa é a função da igreja, né? Então, eu gosto muito de anotar as coisas, porque a cabeça é um pouco acelerada, irmãos. Eu fico nervosa, ansiosa, aí a cabeça fica acelerada, eu não tenho que ser, talvez você não veja ainda o que Deus quer para a sua vida. Mas Deus tem visto cada pedido de oração que você tem feito a Ele. Cada pedido. Às vezes a gente nem consegue falar, mas Deus tem ouvido. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler só aqui, ó, em Romanos. Romanos capítulo 8 e o versículo 26. Que diz assim: porque Deus ouve nossos gemidos, irmãos, olha. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu não conseguia falar, quando eu estava só gemendo, o Espírito Santo estava lá, traduzindo as minhas lágrimas, traduzindo as minhas dores. Então, irmãos, ora. Não pare de orar, não. Por mais que você não consiga dizer nada, Deus está ali. O Espírito Santo está ali, ó, traduzindo tudo o que você quer. Às vezes não é do jeito que você quer, do jeito de Deus. Mas tenha certeza que é o melhor para a sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.